Olá! Nesta aula, nós vamos falar da estrutura do verbo latino. Vamos ver como ele é formado e quais as formas que ele pode assumir nas mais variadas situações. Comecemos então tratando de algumas noções preliminares. Noções preliminares sobre o verbo latino. Em latim, o vocábulo verbum quer dizer palavra e inicialmente ele designava qualquer palavra. Mas o termo verbum foi usado pelos gramáticos latinos também para indicar a palavra por excelência, que corresponde à categoria gramatical que hoje nós chamamos de verbo. Desse ponto de vista, o verbo seria a palavra mais importante dentro de uma oração. De fato, geralmente, nós começamos a fazer uma análise sintática pelo verbo, porque será a partir dele que saberemos quais são as funções lógicas das outras palavras presentes numa oração. Assim, podemos dizer que o verbo é o elemento-chave da frase, tanto semântica quanto sintaticamente. Na sua forma conjugada, o verbo nos dá um conjunto de informações muito importante. Primeiro, o tipo de ação da qual se fala, ou seja, se o verbo é transitivo ou intransitivo. Também ficamos sabendo quem pratica ou sofre a ação, ou seja, se o verbo é ativo ou passivo. Ficamos sabendo também a maneira como o sujeito participa da ação, ou seja, qual é o modo verbal. Além disso, a gente conhece também o tempo e as modalidades nos quais se desenvolve a ação. E, por fim, se a ação é real ou somente pensada. Dessa maneira, nas conjugações verbais em latim, assim como em português, nós podemos distinguir a transitividade ou intransitividade, a voz, o modo, o tempo, a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa, e o número, se é singular ou plural. Como no português, em latim os verbos podem ser transitivos ou intransitivos. Um verbo é transitivo quando a ação expressa por ele recai sobre um objeto, que pode ser direto ou indireto. O objeto é direto em português quando entre o verbo e o objeto não há necessidade de colocar uma preposição, como na frase "A menina ama a professora". Em latim, o objeto direto é expresso pelo caso acusativo, como na tradução da frase em latim "Puella amat magistram", onde magistram está no caso acusativo e é o objeto direto. O objeto é indireto em português quando há necessidade de interpor uma preposição entre o verbo e o objeto, como na frase "A menina dá um livro para a professora", onde a expressão "para a professora" é o objeto indireto. No caso, o verbo dar tem dupla transitividade, isto é, ele pede dois objetos, um objeto direto e outro indireto. Em latim, essa frase ficará assim: "Puella dat librum magistrae". Na versão traduzida, magistrae é o objeto indireto e está no caso dativo. Além disso, um verbo pode também ser intransitivo, ou seja, ele pode expressar uma ação completa em si. Desse modo, esse tipo de verbo não necessita de um objeto, como nas frases "está chovendo" e "César morreu". Essas são ações que não pedem objeto, e por isso os verbos que as designam são chamados intransitivos. Entretanto, é bom lembrar que essa classificação tem suas limitações, porque alguns verbos, tanto em português quanto em latim, não são transitivos ou intransitivos por natureza, mas admitem uma aplicação em função transitiva ou um uso em função intransitiva. Na frase "eu leio um livro", por exemplo, o verbo ler é usado em função transitiva. Mas na frase "eu leio no jardim", ele é usado em função intransitiva. A mesma coisa acontece em latim, nas frases "lego librum" e "lego in horto", que são as traduções das frases citadas antes. É importante destacar também que nem sempre a transitividade de um verbo em português será a mesma do verbo correspondente em latim. Por exemplo, se um verbo em português pede objeto indireto, isso não quer dizer que o seu correspondente em latim também pedirá objeto indireto. Em português nós dizemos "a menina gosta de jogar bola", sendo que "de jogar bola" é o objeto indireto do verbo gostar. Em latim essa frase fica
puella amat pilam iocare. E pilam iocare é o objeto direto do verbo amare. Então, fique atento para essas diferenças do latim em relação ao português. Bem, além disso, no latim, assim como em português, nós encontramos verbos na forma ativa e na forma passiva. E cada uma delas tem terminações específicas. Por exemplo, o verbo laudo, isto é, eu louvo, né, está na forma ativa. E o verbo laudor, ou seja, sou louvado, está na forma passiva. Em português, para exprimir a forma passiva, nós usamos uma forma perifrástica, ou seja, o verbo ser mais o particípio passado do verbo em questão, como na expressão sou amado. Em latim, por outro lado, nos tempos que derivam do tema do presente, né, que são o presente, o imperfeito e o futuro simples, nós temos formas orgânicas, formas com desinências específicas. Mais adiante, nós veremos quais são essas desinências. É importante lembrar também que, assim como no português, em latim, somente os verbos transitivos têm formas ativas e passivas. Nós não dizemos, por exemplo, sou morrido, porque o verbo morrer é intransitivo, né? Ele não pede objeto. Mas podemos dizer amo, na voz ativa, e sou amado, na voz passiva, porque o verbo amar é transitivo. Vejamos um quadro resumido que mostra os temas principais da conjugação do verbo amar na voz ativa e na voz passiva. Nos tempos principais da voz ativa, no infectum, no presente ativo nós temos amo, amat, amamos, e a gente pode traduzir como amo, ele ama, né? Nós amamos. E aí a gente vê que o presente do latim é bastante parecido com o presente do português. As diferenças são relativamente pequenas. Depois a gente tem um imperfeito ativo, né? E aí a gente vê o seguinte, a gente tem amabam, amabas e assim por diante. E aí a gente traduz como o nosso imperfeito, né? Amava, amavas. E aqui é interessante notar como essa desinência ba, que aparece no imperfeito em latim, lembra bastante a desinência vá, que está presente no nosso imperfeito, né? Preste atenção nessas semelhanças. Depois, no futuro do presente ativo, nós temos amabor, amabit, né? Que a gente pode traduzir como eu amarei, ele amará, né? E assim por diante, né? E aqui eu chamo a atenção para o fato de que no futuro, em latim, nós temos essa desinência, esse bo na primeira pessoa, que a gente não encontra em português. O nosso futuro é um pouco diferente. Já nos tempos principais da voz passiva, ainda no infectum, nós temos o presente passivo, amor, amatur, amabur, né? Que a gente pode traduzir como sou amado, ele é amado, somos amados, né? Vejam aqui na voz passiva a presença desse R no final. Depois, no imperfeito ativo, nós temos amabar, amabares, né? E aí a gente traduz como eu era amado, tu eras amado, né? E aqui, mais uma vez, a gente vê o ba, que é a desinência do imperfeito, mais a presença do R, que é a desinência da voz passiva. Depois, a gente tem também o futuro do presente passivo, onde a gente tem as formas amabor, amabitur, né? E aí, em português, a gente traduz como serei amado e ele será amado. Aqui, mais uma vez, a gente vê a desinência, né? Na primeira pessoa, bo, e o R também no final. O bo como a marca do futuro, em latim, e o R como a marca da voz passiva. Porém, existe em latim um tipo de verbo que não existe em português. São os chamados verbos depoentes, que podem ser tanto transitivos como intransitivos. A característica principal desses verbos é o fato de apresentarem uma forma passiva, mas com significado ativo ou reflexivo. Os verbos ortor e profiscor, que são conjugados com terminações próprias da voz passiva, significam respectivamente estimulo e parto. Ortor é um verbo depoente transitivo, porque pede um objeto direto no acusativo. Veja esta frase, por exemplo, hortor discipulum, ou seja, estimulo o aluno.
Profiskor, entretanto, é um verbo intransitivo, porque não pede objeto, mas pode ser construído com complementos adverbiais, como na frase profiskor ab urbe, ou seja, parto da cidade. Há ainda alguns verbos que são chamados semidepoentes, porque têm forma ativa nos tempos derivados do presente, mas têm forma passiva com significado ativo nos tempos derivados do perfeito. Mais adiante eu explicarei melhor essa diferença entre tempos do presente ou infectum e tempos do perfeito ou perfectum. Muito bem, em latim como em português, nós também percebemos a existência dos modos verbais. Através dos modos se define o ponto de vista de quem fala ou escreve. A ação pode ser apresentada como real ou simplesmente suposta. Pode tratar-se de uma constatação ou de uma esperança ou de uma possibilidade. Por fim, pode exprimir um desejo ou mesmo uma ordem. Também, como no português, em latim nós podemos falar em modos finitos e modos indefinidos. Os modos finitos são aqueles que admitem terminações próprias para cada pessoa do singular e do plural. Os modos indefinidos não têm desinências que distinguem a pessoa e podemos dizer que, ora, eles têm caráter verbal, né, porque podem exprimir uma relação temporal, ora, têm caráter nominal. Alguns, inclusive, se comportam como verdadeiros adjetivos e, por isso, são chamados também de nomes verbais. Os modos finitos são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é o modo da objetividade e exprime uma ação constatada, real. O subjuntivo é o modo da subjetividade e exprime uma ação pensada ou uma ação considerada eventual, possível ou desejada. Às vezes ele marca simplesmente a subordinação. E o imperativo, por fim, é o modo usado para dar uma ordem, é o modo do comando. Os modos indefinidos são também chamados nomes verbais, como eu já disse, né? Isso porque eles podem assumir um caráter verbal, exprimindo assim relações de tempo e podendo ter valor ativo ou passivo. Ou um caráter nominal. Alguns têm só uma forma, outros têm uma declinação completa e concordam com o substantivo que estão modificando em número, gênero e caso. Em português, nós possuímos 3 nomes verbais. São eles o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Em latim, além desses, nós temos também o gerundivo e o supino. O infinitivo é a forma verbal destituída de caráter temporal. Por isso, o nome infinitivo, né, que quer dizer sem limites temporais. Mas o infinitivo pode ter uma forma ativa ou uma forma passiva. O particípio é o nome verbal com declinação completa, ora com valor ativo, né, no presente e futuro dos verbos ativos e depoentes, né, no particípio perfeito dos depoentes, ora com valor passivo, né, no particípio perfeito dos verbos ativos. O gerúndio representa a declinação do infinitivo e, em algumas situações, sua tradução não tem nada a ver com o gerúndio do português. O gerundivo é o nome verbal com declinação completa com valor passivo. E o supino é o nome verbal que só é encontrado em 2 casos, o acusativo em com valor ativo, e o ablativo em com valor passivo. Depois de falar da transitividade, das vozes e dos modos, falemos agora sobre os tempos verbais em latim. O tempo, na língua latina, indica primeiramente o momento no qual se desenvolve a ação. Podemos dizer que ele tem um valor absoluto, quando indica de modo genérico se a ação se desenvolve no presente, no passado ou no futuro, com respeito a quem fala ou escreve. Podemos dizer, por outro lado, que ele tem um valor relativo, quando indica se a ação é contemporânea, anterior ou posterior a uma outra ação. Mas, além disso, podemos dizer que o tempo pode indicar também se a ação está sendo desenvolvida ou que já foi concluída, se a ação é durativa ou pontual. Isso é o que se chama
aspecto verbal. Também podemos falar de aspecto verbal em português. Na frase, estou fazendo o dever de casa, nós temos uma ação em estado inconcluso, que ainda está sendo desenvolvida, né? Aqui o aspecto verbal é durativo. Mas na frase, terminei o dever, o aspecto é pontual, porque o verbo exprime uma ação que já foi concluída. Os tempos em latim são 6, mas nem todos aparecem em todos os modos. Nós temos o presente, o imperfeito, o futuro do presente, ou simples, né? O perfeito, o mais que perfeito e o futuro do perfeito, ou também chamado futuro do passado. O presente, o imperfeito e o futuro do presente são chamados de tempos do infectum, ou seja, do incompleto, porque exprimem a ação ainda em desenvolvimento. Já o perfeito, o mais que perfeito e o futuro do perfeito são chamados de tempos do perfectum, porque exprimem a ação perfeita, isto é, completa ou concluída. Essa distinção não tem grandes consequências do ponto de vista semântico, mas é importantíssima do ponto de vista morfológico, porque os tempos do infectum apresentam um tema diferente do tema usado nos tempos do perfectum. Por isso, podemos dizer que existe um tema do presente e um tema do perfeito. No modo indicativo, por exemplo, nós temos do verbo laudare, que significa louvar, o presente laudo, né, que significa louvo. O imperfeito laudabam, né, eu louvava, e o futuro do presente, laudabo, que quer dizer eu louvarei. E esses são tempos do infectum. O mesmo verbo no perfeito fica laudavi, né, que a gente traduz como louvei. No mais que perfeito fica laudaveram, que quer dizer tinha louvado. E no futuro do perfeito fica laudavero, terei louvado, né? E esses são os tempos do perfectum. No modo subjuntivo, nós temos somente o presente, laudem, que eu louve, né? E o imperfeito, laudarem, que quer dizer que eu louvasse. O mesmo verbo no modo subjuntivo, no perfeito, fica laudaverim, que quer dizer que eu tenha louvado. E no mais que perfeito fica laudavissem, que eu tivesse louvado. No modo imperativo, nós temos o presente, lauda, que quer dizer louva tu, né? E o futuro, laudato, né? Que quer dizer louvarás tu. Para o infinitivo, nós temos um presente, laudare, né? Louvar, que se constrói com o radical do presente, laud, né? Temos também o infinitivo perfeito, laudavisse, que quer dizer ter louvado, que se constrói com o radical do perfeito, né? Que vai até laudave. Temos ainda o infinitivo futuro, laudaturum, laudaturam, laudaturum esse, haver de ser louvado, que é uma forma perifrástica, para a qual nós não temos uma forma correspondente em português, mas que sobreviveu na palavra futuro e é reconhecível na expressão morituri te salutant, né, que em português quer dizer aqueles que vão morrer te saúdam. Essa era a frase dita pelos gladiadores para o imperador na arena, antes de morrer. Por fim, temos o particípio presente, laudans, que quer dizer louvante ou aquele que louva em português, que usa a raiz do infectum. Temos também, usando a raiz do supino, o particípio perfeito, com valor passivo para os verbos transitivos ativos e com valor ativo para os verbos depoentes. Laudatus, né, que quer dizer louvado, ou que foi louvado, que tem um valor passivo, e hortatus, né, que quer dizer que estimulou, que tem um valor ativo. E, finalmente, temos o particípio futuro, laudaturus, que quer dizer que louvará ou que estar prestes a louvar, também construído com a raiz do supino. O gerúndio, o gerundivo e o supino não têm tempo. Então, só nos resta falar sobre as categorias pessoa e número e sobre as formas impessoais.
Em latim, como em português, o verbo, nos modos finitos, se flexiona com terminações que marcam a pessoa, a primeira, a segunda e a terceira, e também o número, né, no singular e no plural. Assim, as terminações pessoais são 6. Neste quadro, nós vemos as desinências de número e pessoa usadas para os tempos do infectum e do perfectum, nas vozes ativa e passiva. Então vejam só, nos tempos do indicativo e no subjuntivo, na voz ativa, nós temos na ordem, né? Na primeira pessoa do singular, a desinência o ou m. Na segunda pessoa do singular, sempre a gente vai encontrar a desinência s. Na terceira pessoa do singular, também a gente sempre vai encontrar o t no final do verbo. Na primeira pessoa do plural, a gente vai encontrar sempre mus, né? Que corresponde ao nosso mos em português. Depois, na segunda pessoa do plural, a gente sempre tem um tis. E na terceira pessoa do plural, a gente tem um nt. Nos tempos do indicativo e subjuntivo, agora, na voz passiva, nós vamos encontrar um or ou só um r no final. Depois a gente tem na segunda pessoa do singular um ris no final. Na terceira pessoa do singular, a gente sempre encontra um tur. Na primeira pessoa do plural, um mur. Na segunda do plural, um mini. E na terceira do plural, um n-tur, né? Por fim, no perfeito do indicativo, na voz ativa, nós temos, na primeira pessoa, a gente sempre vai ter um i no final do verbo. Na segunda pessoa do singular, a gente vai encontrar sempre um isti. Na terceira pessoa do singular, sempre os verbos vão terminar com it. Depois, no plural, na primeira pessoa, sempre imus. Na segunda pessoa do plural, istis. E na terceira pessoa do plural, erunt ou somente ere. Mas os verbos podem também se apresentar sem referência à pessoa ou ao número, assumindo, então, uma forma impessoal, que coincide com a terceira pessoa do singular, né? E a gente traduz como pode-se, por exemplo, em português. Alguns verbos, como os que indicam fenômenos climáticos, têm somente a forma impessoal, como pluit, né? Que quer dizer está chovendo, e nigit, né? Que quer dizer está nevando. Nesse caso, podemos falar de verbos absolutamente impessoais. Outros verbos assumem formas impessoais em situações específicas, por isso são chamados de relativamente impessoais. Todos os verbos intransitivos ou usados intransitivamente admitem um uso impessoal e, nesse caso, apresentam a terminação própria da terceira pessoa singular da forma passiva, como videtur, né, que quer dizer vê-se. Muito bem, sabendo tudo isso, podemos passar para o estudo das conjugações. A primeira conjugação. Na primeira conjugação, nós temos os verbos cujo infinitivo termina em are, como laudare, né, que quer dizer louvar, narrare, que é narrar, e amare, né, que é amar. E aqui é interessante notar que a primeira conjugação do português deriva diretamente da primeira conjugação do latim. É claro que aconteceram modificações importantes, né? Mas a estrutura geral é muito parecida. Tomando então amar como paradigma, teremos o seguinte quadro para a primeira conjugação. Bom, então no presente do indicativo nós temos amo, amas, amats, amamos, amates e amants. Depois, no perfeito do indicativo, amaui, amauiste, amauit, amauimus, amauistes, amauerunt ou amauere. Em seguida, no presente do subjuntivo, amem, ames, amet, amemus, ametes e ament. E também no perfeito do subjuntivo, amauerim, amaueris, amauerit, amauerimus, amauerites e amauerintes. No imperfeito do indicativo, nós temos amabam, amabas, amabat, amabamos, amabates e amabant. No mais que perfeito do indicativo, nós temos amaueram, amaueras, amauerat, amaueramos, amauerates e amauerantes. No imperfeito do subjuntivo, nós temos amarem, amares,
amaret, amaremos, amaretes, amarent. Depois, no mais que perfeito do subjuntivo, amauissem, amauisses, amauisset, amauissemos, amauissetes. E depois, amauissent. E agora, no futuro do indicativo, nós temos amabo, amabis, amabit, amabimus, amabites e amabunt. No futuro perfeito do indicativo, amauero, amaueris, amauerit, amauerimus, amauerites e amauerint. E depois, agora, já no infinitivo presente, nós temos a forma amare. No infinitivo perfeito, nós temos amauisse. No infinitivo futuro, amaturus, ou amatura, amaturum, esse, né? Depois, no gerúndio, no acusativo, nós temos amandum, no gerúndio genitivo, amandi, no gerúndio dativo, amando, né? E no gerúndio ablativo, amando também. No imperativo presente, nós temos ama e amate, né? Depois, no particípio perfeito, amatus, amata, amatum. No particípio presente, amans, amantes, né? Que o amans é o nominativo e amantes é o genitivo. Depois, no particípio futuro, amaturus, amatura, amaturum. No gerundivo, amandus, amanda, amandum. E o supino, amatum. Verbos muito comuns da primeira conjugação são âmbulo, que quer dizer atravessar, andar, quelo, que quer dizer esconder ou esconder-se, clamo, que quer dizer gritar, cogito, que quer dizer pensar, considerar. Outro verbo também muito comum é do, né, que tem o infinitivo dare, o perfeito ded e o supino datus, que quer dizer dar. Na primeira conjugação nós temos vários outros verbos. É importante lembrar que no dicionário vocês não vão encontrar a entrada de um verbo no infinitivo, mas na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, da voz ativa, seguida da segunda pessoa. Depois vem o infinitivo presente, seguido da primeira pessoa do perfeito do indicativo. E por fim vocês encontrarão o supino, como neste exemplo do verbo amar. Amo, amas, amare, amaui, amatum. Essas formas são muito importantes, porque através delas nós saberemos identificar todas as categorias necessárias para classificar um verbo, isto é, o tempo, o modo, a voz, o número e a pessoa. Vejamos agora a segunda conjugação. Vamos ver agora um quadro que traz a segunda conjugação, que é a conjugação dos verbos cujo infinitivo termina em ere. Tomando como paradigma o verbo habel, habes, habere, habui e habitus, que quer dizer ter, nós temos as seguintes formas. Bom, então, na segunda conjugação, no presente do indicativo, nós temos habel, habes, habet, habemos, habetes e habent. Então, no perfeito do indicativo, nós temos habui, habuiste, habuit, habuimus, habuistes, habuerunt ou habuere, no perfeito, né? Na terceira pessoa do plural. Depois, no presente do subjuntivo, habeam, habeas, habeat, habeamus, habeates e habeant. Em seguida, no perfeito do subjuntivo, nós temos habuerim, habueris, habuerit, habuerimus, habuerites e habuerint. Então, no imperfeito do indicativo, nós temos habebam, habebas, habebat, habebamus, habebates e habebant. Em seguida, no mais que perfeito do indicativo, nós temos habueram, habueras, habuerat, habueramus, habuerates e habuerantes. Em seguida, no imperfeito do subjuntivo, haberem, haberes, haberet, haberemos, haberetes e haberent. E no mais que perfeito do subjuntivo nós temos habuissem, habuisses, habuisset, habuissemos, habuissetes e habuissent. Depois, no futuro do indicativo, nós encontramos habebo, habebis, habebit,
habebimus, habebitis e habebunt. E depois, no futuro do perfeito, do indicativo, nós temos habuero, habueris, habuerit, habuerimus, habueritis e habuerent. O infinitivo dos verbos na segunda conjugação termina com ere, né? Então fica como habere. O infinitivo perfeito fica habuisse. O infinitivo futuro, habiturus, habitura, habiturum, esse. Depois, o gerúndio no acusativo, habendum, no genitivo, habendi, no dativo, habendo e no ablativo, habendo também. O imperativo presente desse tipo de verbo fica habe e na segunda pessoa do plural, habete. Depois, o particípio perfeito, habitus, habita, habitum. Depois, no particípio presente, nós temos habens, que é o nominativo, né? E habentes, que é o genitivo. Em seguida, o particípio futuro, habiturus, habitura, habiturum, né? Depois, o gerundivo fica habendus, habenda, habendum. E, por fim, o supino é habitum. Verbos muito comuns da segunda conjugação são apareo, aparere, aparui, aparitus, que quer dizer aparecer. Careo, carere, carui, caritus, que quer dizer carecer, estar sem ou faltar, né? Depois, debeu, debere, debui, debitus, quer dizer dever, né? Depois, fleo, flere, flexi, fletus, que quer dizer chorar. Em seguida, maneo, manere, mansi, mansus, que é permanecer. E, por fim, moneo, monere, monui, monitus, que quer dizer aconselhar, avisar. Vamos ver agora um quadro sobre algumas expressões muito interessantes em latim. A nem sempre percebida contribuição do latim aos idiomas ocidentais pode ser medida tanto na partícula pas, das frases negativas francesas, como no caput, que significa quebrado, morto em alemão. A negativa francesa tem origem na frase latina ne pas, que significa nenhum passo. Era usada pelos soldados romanos para assustar a movimentação dos gauleses, o povo antepassado dos franceses. Correspondia ao alto lá dos nossos soldados. O caput é a corruptela de caput, palavra latina que designa a cabeça de qualquer ser vivo. Os soldados romanos contavam como cabeças os mortos nas batalhas. A expressão foi apropriada pelos germânicos, o povo antepassado dos alemães. Nesse quadro, vimos que muitas expressões que hoje são muito comuns e fazem parte do nosso cotidiano, na verdade são originárias do latim. O estudo da etimologia pode nos esclarecer muitas dúvidas e desvendar o que a princípio parecia um mistério. Façam uma experiência e consultem um dicionário de etimologia. Vocês farão muitas descobertas interessantes. Para concluir, quero lembrar que, para entender os verbos em latim, precisamos conhecer as categorias de tempo, modo, voz, pessoa e número, além do conceito de transitividade verbal. O sistema verbal latino não é muito diferente do sistema verbal do português. Então, quando vocês estiverem estudando, tentem fazer comparações morfológicas e semânticas. Vocês verão que a nossa língua não está muito distante da língua dos antigos romanos. Bons estudos! Consultem em diferentes gramáticas as explicações que os autores dão acerca do sistema verbal latino. Confiram também as tabelas de conjugação e tentem traduzir frases simples. Vocês verão que, com exercício e dedicação, o latim não é tão difícil assim.